Olá, amados, aqui quem está falando é o irmão Mário. Estamos gravando o nosso primeiro vídeo aqui para o canal Palavras que Edificam. Se você é novo por aqui, pedimos que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado pelo YouTube sempre que nós postar um vídeo novo, tá ok? O propósito do nosso canal é trazer para vocês toda semana uma palavra que possa edificar ainda mais a sua fé. São palavras de paz, de conforto, de esperança, que possa edificar ainda mais a sua fé. E no nosso primeiro vídeo, nós vamos falar dos 6 pecados que Deus odeia e o 7º, a sua alma abomina. No auge da sua sabedoria, o rei Salomão escreveu o livro de Provérbios. E lá no capítulo 6, no versículo 16 ao 19, nós vamos aprender como nos comportar de maneira para agradar a Deus. Então vamos ao vídeo de hoje. Lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 ao 19, vai dizer assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos, olhos arrogantes. Em praticamente todas as ocorrências que a Bíblia menciona a arrogância, o orgulho ou a altivez é como um comportamento ou atitude detestada por Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que são arrogantes e têm um coração altivo são uma abominação para Ele. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Em vez de arrogância, a Bíblia nos ensina o oposto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Os cristãos são chamados a demonstrar o amor. A arrogância é antiética a esse amor. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não podemos ser arrogantes, ao mesmo tempo demonstrar humildade. Língua mentirosa. A língua mentirosa, por si só, já é perigosa e precisa ser dominada a todo instante, pois dela procede bênçãos e maldição. Por isso requer de nós uma atenção redobrada, um cuidado minucioso em relação ao que proferimos. Neste sentido, pois efetivamente não podemos esquecer que as palavras não voltam atrás, não podem ser riscadas e quando pronunciada o ato se consome, e as repercussões podem ser irreparáveis. Mas segundo o que está escrito, Deus aborrece-se da língua mentirosa. Esta língua mentirosa está desprovida de temor de Deus, sem compromisso, apenas ela pelas suas intenções e interesses. Repare que todo aquele que mente tem uma intenção e, por mais que diga que é boa, a mesma sempre acarretará graves consequências. Há algo muito sério por detrás de uma língua mentirosa. O engano, pois, consegue enganar de forma perspicaz, como se de uma verdade se tratasse. Mas não devemos ser assim. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Portanto, devemos seguir falando sempre a verdade, pois Deus condena quem fala a mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Talvez você esteja pensando, agora complicou. Como posso derramar sangue inocente? Bem, essas mãos que derramam sangue inocente têm a ver sim com violência, mas também estão diretamente ligadas às injustiças. As pessoas que derramam sangue inocente é aquela que age injustamente, sem avaliar a veracidade dos fatos, pondo em risco a vida de outra pessoa. Trazendo isso para o mundo espiritual, estamos falando daquelas que recebem uma notícia e aumentam
tem o intuito de prejudicar os outros e vê-los na pior. Essa atitude é a consequência de um sentimento diabólico chamado inveja. Geralmente, a pessoa que age dessa forma não aceita a verdade sobre si mesma e muito menos aceita ver outras pessoas serem abençoadas. Sempre procura um erro, um defeito, nunca se alegra com o crescimento do seu próximo. Com certeza, essa atitude traz muitos aborrecimentos ao nosso Deus, que, ao contrário de tudo isso, é puro e limpo e tem prazer em nos ver crescer com Ele. Coração que maquina pensamentos perversos. Geralmente são sentimentos impulsionados pela inveja, pela discórdia. São pessoas difíceis de conviver e que não aceitam fácil a opinião dos outros. Às vezes por ciúme, às vezes por serem possessivas demais. Essas pessoas nunca estão felizes com a felicidade dos outros e por isso estão sempre buscando uma forma de arruiná-la. São pessoas que vivem em planejar a destruição e a ruína do seu irmão. Geralmente essas pessoas não têm paz espiritual e também não permitem que os seus irmãos convivam em paz. Essas pessoas estão fazendo a sua própria ruína, pois haverá um dia que o Senhor os julgará e as tirará diante da sua presença. Pés que se apressam a correr para o mal. São pessoas que já estão cauterizadas pelo pecado e agem com naturalidade na hora de praticar o mal, pois faz disso uma rotina e sente prazer na destruição do outro. São pessoas gananciosas que não medem qualquer esforço para alcançar os seus objetivos, mesmo que para isso tenha que destruir o seu próprio irmão. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 7, a palavra diz que seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam os seus caminhos. Por isso devemos buscar continuamente a face do Senhor em nossas vidas e pedir que Ele afasta de nós todos os sentimentos que a Ele não pertencem. A testemunha falsa que profere mentiras. Como diz a própria palavra, nesse tipo de pessoas não devemos confiar, pois são pessoas que às vezes estão ao nosso lado no dia a dia, mas pelas costas estão falando mal a respeito de nossas vidas. São pessoas que pela frente mostram que é uma pessoa e que quer seu bem, mas na verdade ela está querendo que tudo seja completamente ao contrário, só quer ver a sua destruição. Muitas das vezes, nós deixamos de contar os nossos projetos para Jesus para estar falando com essas pessoas. E essas pessoas, elas não querem ver o nosso crescimento. Elas não querem ver a nossa felicidade. Elas sempre colocam barreira e impedimento nos nossos projetos, querendo nos puxar para trás. O perigo de conviver com essas pessoas é que elas contam tanta mentira que acaba acreditando nas suas próprias histórias. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 44, a palavra diz que vos tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, irmãos, devemos estar sempre orando e buscando a presença do Pai para que Ele nos livre, nos liberte de toda a obra do maligno e pessoas que só possam tramar coisa ruim contra nós. O que semeia contenda entre os irmãos. Chegamos ao que é abominável aos olhos de Deus. E aqui, mais uma vez, tratamos de um pecado que se inicia na língua. Há quem prefira perder o seu tempo falando mal dos outros, ou ainda jogando uma pessoa contra outra. Semear contendas é bem fácil, o difícil é acabar com a contenda. Existem pessoas que nem precisam, no entanto, falar. O seu olhar de eu sou melhor que você já é capaz de iniciar uma contenda. Portanto, precisamos vigiar e dominar esse órgão tão pequeno e capaz de fazer um grande estrago. Terceiro comentário pode te trazer sérios problemas, ainda que você fale sem maldade, como você não conhece o coração do que ouve, já sabe que pode se transformar. Fulano disse para ciclano que você falou mal dele. E aí, até explicar tudo isso, já destruíram-se amizades e muitas coisas boas.
Irmãos, devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Esse foi o maior mandamento que ele nos deixou. Para que nós seguimos, então, devemos praticar o dia a dia, evitando contenda, evitando falso testemunho, evitando olhos altivos e evitando a língua mentirosa. E todos esses tipos de pecado que Deus odeia e abomina. Devemos seguir o caminho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou e receber a palavra em nossos corações e que ele possa florescer e dar bons frutos e que através de nossas vidas outras pessoas possam ser também alcançadas pela palavra de Deus. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pedimos que compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu like. Pedimos que você também se inscreva em nosso canal para receber toda semana palavras que possam edificar ainda mais a sua fé. Amém? Irmão, fica na paz de Deus e até o próximo vídeo.